Salve, queridos! Pense uma história complexa e usada de todas as formas para reforçar aspectos de interesses diversos. Junta-se a isso a literatura, o cinema e as inúmeras teorias da conspiração, e teremos as cruzadas, ou os cavaleiros templários, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal que trata dos mitos e fofocas da Bíblia, e esse tema poderia entrar lá tranquilamente, e só não entrou pelo tempo. Aí eu resolvi fazer um vídeo específico sobre o tema. Eu comecei a preparar o material e quando eu vi já estava dando 2 horas de vídeo, né? Tamanha quantidade de informação. Aí eu fui cortando, pensei em fazer 2 vídeos, falei, não, vou tentar resumir. Então, é claro que eu tive que trazer aqui alguns temas principais. Eu até vim vestido com a minha camisa dos Cavaleiros Templários, né? E lá aqui no teto também tem, né, o símbolo deles. E é um tema que eu acompanho bastante porque eu gosto do assunto. Então, as cruzadas foram uma série de campanhas militares realizadas entre os séculos 11 e 13, né, com o objetivo inicial de reconquistar Jerusalém e outras áreas da Terra Santa que caíram sob o controle dos muçulmanos. Essas expedições ocorreram num contexto mais amplo de expansão territorial, questões religiosas e políticas que envolveram tanto a Europa quanto o Oriente Médio. O papel da igreja, né, nas cruzadas foi central, a igreja cristã, né, não apenas no planejamento e execução das campanhas, mas também na construção da ideologia que justificou a guerra. E então, nesse vídeo, nós vamos ver o papel da igreja em detalhes, desde o contexto histórico e as causas que ocorreram ao surgimento das cruzadas, até o seu impacto na Europa e no mundo cristão. Então, as cruzadas foram precedidas por um período de crescimento do cristianismo na Europa, que consolidou uma aliança poderosa entre a igreja e as monarquias europeias, né? Então, durante o final do primeiro milênio, o cristianismo ele havia se estabelecido como uma religião dominante na Europa Ocidental. O Papa, enquanto chefe da Igreja Católica, exercia uma influência espiritual e política significativa sobre os reis, nobres e, em certa medida, sobre os exércitos da época. E é claro que não é como é hoje. Na época, o Papa tinha muito poder mesmo. E aí vamos pensar, né, a respeito de um tema interessante. Se você já viajou para qualquer país da Europa Ocidental, principalmente, se deparou com catedrais maravilhosas, gigantescas, não é? Cada catedral dessas levava por volta de 100 a 150 anos para ficar prontas, algumas até mais, né? Concordam que para dar tempo de construir um prédio desse, era preciso que a Europa estivesse passando por um período de paz, certo? Em um contexto de guerras e invasões, dificilmente alguém conseguiria construir algo tão demorado. Se tivesse no meio de uma guerra, eles estariam pensando em construir muros, reforçar seus exércitos, né? Aliás, os pedreiros que construíram as catedrais eram um grupo muito específico e suas técnicas eram consideradas segredos, sendo passadas apenas para as pessoas que entravam nesse grupo. Esse grupo de pessoas deu origem à maçonaria atual, que aliás maçom significa pedreiro em francês. Com o tempo esse trabalho braçal deixou de existir e o conceito é levado para a chamada maçonaria moderna, que foi criada na Inglaterra no século XVIII. E aqui no Brasil, a primeira loja maçônica foi fundada em 1797. Então, para dar tempo de construir uma coisa tão magnífica quanto uma catedral desse porte, a Europa tinha que estar em paz, senão não conseguiria se dedicar a isso. Muito bem. Uma das causas fundamentais das cruzadas foi a expansão do Islã. O Islã, como a gente sabe, né, ele surgiu no século VII, uns 600 e pouco. E nesse século, né, conquistou várias áreas do Oriente Médio, norte da África e da Península Ibérica. No final do século XI, o Império Bizantino, que era um estado cristão, estava sob intensa pressão das forças muçulmanas, especialmente dos turcos geljúcidas, que avançavam em direção a Constantinopla. Constantinopla que depois virou
a segunda base do Império Romano, né? Então, o Império Bizantino, o imperador bizantino, Aleixo Comneno, apelou ao Ocidente em busca de ajuda militar para defender seu império e potencialmente retomar territórios perdidos. Outro fator importante foi a fragmentação da Europa, que havia se desintegrado em pequenos feudos e reinos onde a violência era comum. Existia um conceito chamado de Bellum Sacrum, que é Guerra Santa. Ofereceu então à Igreja uma oportunidade para canalizar a violência latente dos cavaleiros europeus para um propósito considerado moralmente justificado, que é a defesa da cristandade e a recuperação dos lugares sagrados. O marco inicial das cruzadas foi o discurso do Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, na Itália, em 1095. Nesse concílio, o Papa Urbano II atendeu então ao pedido do imperador bizantino por ajuda e, ao mesmo tempo, projetou uma grande expedição militar para recuperar Jerusalém e outras áreas da Terra Santa que estavam sob o controle muçulmano. O Papa também enfatizou a promessa da remissão dos pecados para aqueles que participassem da expedição, oferecendo aos cavaleiros europeus um incentivo espiritual poderoso. Então, o que o Papa falou? Lembra que o Papa tinha aquele poder todo, que o Papa falou, está falando, em nome de Deus. Quem se engajar aqui na cruzada vai ter seus pecados perdoados. Então, vocês imaginam a quantidade de pecados, né, que esses guerreiros tinham na época. Então, a decisão de Urbano II de convocar uma cruzada foi motivada por fatores interligados. Primeiro, a ação contra os muçulmanos, unificação da cristandade na Europa, redução dessa violência, né, que estava acontecendo na Europa, e uma salvação espiritual. Cada item desse aqui tem seus desdobramentos, mas a gente não consegue trazer tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, como eu já comentei. Então, com essas justificativas, a primeira cruzada foi lançada no ano de 1096. Então, cavaleiros, nobres e camponeses atenderam ao chamado do Papa. Em 1099, as forças cruzadas tomaram Jerusalém, estabelecendo uma série de estados cruzados no Oriente, como o Reino de Jerusalém. A Igreja Católica foi a principal instância organizadora das cruzadas. Muito embora os exércitos fossem compostos por cavaleiros e nobres europeus, a autoridade espiritual e moral estava sob o controle direto do papado e do clero. O papel da Igreja nas cruzadas pode ser dividido a gente pode dividi-los em diversas áreas de atuação. Primeiro, legitimação da guerra. Então, desde o início, a Igreja assumiu a responsabilidade de uma explicação teológica, né, com as cruzadas. Isso envolvia a doutrina da guerra justa, ou seja, a Igreja fala, não, guerra não é legal, mas essa daqui é justa, né? Esse conceito de guerra justa, né, havia sido desenvolvido por teólogos cristãos como o próprio Santo Agostinho. A guerra contra os infiéis era apresentada como uma defesa legítima da cristandade e como uma resposta necessária às agressões muçulmanas. Convocação e pregação. A convocação dos cruzados era feita pelo Papa, mas o clero local em toda a Europa desempenhava um papel fundamental na propagação da mensagem. Então você tinha os pregadores itinerantes, percorriam vilarejos e cidades, não dava para mandar WhatsApp na época, né? Incentivando os homens a se unirem na causa. Muitas vezes eles prometiam o quê? Vitórias divinas, né? Enfatizando a importância de proteger os sagrados locais. Pregadores famosos como Pedro, o Eremita, desempenharam um papel crucial na mobilização de grandes contingentes populares para as cruzadas. Depois ele faz uma cruzada chamada Cruzada dos Mendigos, que foi um fracasso miserável, foi a segunda, mas enfim, né? Também a Igreja o papel com financiamento e logística. Então, a gente sabe, os cruzados muitas vezes precisavam financiar suas próprias expedições, mas também a Igreja investiu com recursos materiais e espirituais. As propriedades eclesiásticas eram vendidas ou hipotecadas para financiar os esforços militares, e as indulgências eclesiásticas eram concedidas para encorajar doações financeiras. O que era uma indulgência? Era, você me paga uma grana e eu te dou aqui um documento dizendo que você está livre dos pecados. O clero desempenhou, isso aí depois vai dar origem, né, a toda a divisão da igreja, né? Que aliás já fiz um vídeo aqui sobre o protestantismo, a venda de indulgências, enfim.
Assista lá o vídeo. O clero desempenhou também um papel fundamental na organização e coordenação da logística das cruzadas. Por quê? Porque eles garantiam que os exércitos fossem supridos e que as viagens para o Oriente fossem planejadas adequadamente. Liderança espiritual, então a igreja trouxe orientação espiritual constante aos cruzados, tanto durante as campanhas quanto após as conquistas das cidades. Então os sacerdotes e bispos acompanhavam os exércitos cumprindo missões, administrando sacramentos e assegurando que os cruzados mantivessem um comportamento moral adequado. Então não é porque estava numa guerra, não é porque eram exércitos, vale qualquer coisa, não é bem assim também. Então a presença da igreja também foi crucial na legitimação de cada vitória militar com uma vontade divina e a administração dos territórios conquistados. Após a captura de Jerusalém e outras cidades, a igreja desempenhou um papel vital na administração dos novos estados cruzados. O Patriarcado Latino de Jerusalém foi estabelecido para governar os assuntos espirituais da Terra Santa. E a igreja, então, passou a influenciar diretamente as políticas dos governantes cruzados. Monastérios, catedrais e outras instituições religiosas foram fundadas nas terras conquistadas, marcando a presença do cristianismo ocidental. Um dos desenvolvimentos mais significativos que surgiram durante as cruzadas foi a criação de ordens religiosas militares, como os Cavaleiros Templários, que são os mais conhecidos, os Hospitalários e os Cavaleiros Teutônicos. Essas ordens combinavam a vida monástica com a guerra, sendo formada por monges guerreiros que juravam defender a cristandade. Então, Cavaleiros Templários. Essa ordem foi fundada no início do século XII. A Ordem dos Templários começou como um pequeno grupo de cavaleiros dedicados a proteger os peregrinos que viajavam à Terra Santa. Com o tempo, os Templários se tornaram uma das ordens mais poderosas e ricas da Europa, acumulando terras e riquezas e se envolveram diretamente nas operações militares das cruzadas. Eles eram conhecidos pela disciplina e coragem no campo de batalha. Então, esse grupo dos Cavaleiros Templários começou pequeno, então, só depois de 10 anos que eles se tornam uma potência europeia e ficaram tão poderosos que essa foi a origem de sua queda, que eu vou falar um pouco mais para frente. E tem os Cavaleiros Hospitalários, então originalmente formado com uma ordem dedicada ao cuidado aos peregrinos e dos doentes. Os hospitalários logo se tornaram uma força militar importante nas cruzadas. Eles mantinham hospitais e instalações médicas em Jerusalém e outras cidades, mas também se destacaram nas batalhas contra os muçulmanos. E por último, teve os Cavaleiros Teutônicos. Então, a Ordem Teutônica foi fundada no final do século XII e inicialmente desempenhou um papel semelhante ao dos Templários e Hospitalários. Mas, ao longo do tempo, os teutônicos concentraram seus esforços militares no norte da Europa, onde empreenderam uma série de cruzadas contra os povos pagãos do Báltico. Essas ordens eram diretamente reforçadas e supervisionadas pela Igreja, e seus membros faziam votos de pobreza, castidade e obediência. A criação dessas ordens representava, então, a forma de institucionalizar a violência dentro de uma estrutura religiosa, legitimando ainda mais o conceito de Guerra Santa. Embora a primeira cruzada tenha sido um sucesso, as campanhas subsequentes nem sempre alcançaram seus objetivos. A segunda cruzada, que foi do ano de 1147 até 49, foi um fracasso retumbante, com os exércitos cristãos sendo derrotados na tentativa de recapturar o condado de Edessa. Contudo, o papel da igreja foi crucial durante todas as cruzadas. Então, quando a gente fala de cruzadas, parece, foi uma só. Não, no total foram 9 cruzadas, sendo 8 em direção ao Oriente e 1 em direção ao Ocidente. Essa última falhou na primeira tentativa. Então, o papado continuou a pregar e organizar expedições militares. Eu sei que parece estranho hoje a gente falar disso, A igreja sendo por trás de uma expedição militar. E ela tentava recuperar os territórios perdidos e defender as colônias cruzadas. Durante a terceira cruzada, que foi do ano 1189 a 92, contou com figuras como Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, o rei da Inglaterra, A igreja trabalhou para reunir os principais monarcas europeus uma grande aliança militar contra o sultão Saladino,
né, que havia reconquistado Jerusalém no ano de 1187. Você deve se lembrar desses personagens, né? Saladino, o próprio rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, do João Sem Terra, de Robin Hood, não é? Todos esse pessoal é dessa época aí. Com o passar do tempo, as cruzadas começaram a perder seu caráter exclusivamente religioso, claro, né? E ganharam mais aspectos políticos e econômicos. A Quarta Cruzada, do ano de 1202 até 4, foi um exemplo disso. Então, em vez de marchar para Jerusalém, os cruzados foram desviados para Constantinopla, capital do Império Bizantino, que era uma cidade cristã, claro. A cruzada terminou com um saque brutal de Constantinopla em 1204, resultando em uma profunda divisão entre a igreja ortodoxa oriental, grega, né, de forte orientação grega, e a igreja católica romana. E isso enfraqueceu significativamente a unidade cristã e manchou a reputação das cruzadas. Então, olha só, como é que as cruzadas começam? Com o manda-chuva lá de Constantinopla pedindo ajuda para o Papa. Falou, pô, os muçulmanos estão vindo aqui, estão querendo pegar o nosso butim. Eu preciso de uma ajuda. Aí começa a cruzada, não sei o quê. No meio do negócio, os cruzados começam, o sucesso e tal. Aí uma cruzada tal desvia para Constantinopla, saqueia Constantinopla. Olha a lambança, né? As cruzadas tiveram um impacto profundo tanto na igreja quanto na sociedade europeia, em geral. Em termos imediatos, elas fortaleceram o poder e a autoridade do papado. Então, quando começa, o Papa fica mais forte ainda. E o Papa, como líder espiritual da cristandade, conseguiu mobilizar grandes exércitos e reunir monarcas de diferentes reinos para uma causa comum, né, que era a Guerra Santa. Além disso, as cruzadas ajudaram a criar um senso mais profundo de identidade cristã na Europa. Elas foram um fator unificador em uma Europa fragmentada, promovendo uma visão de guerra justa e guerra santa, né? Conceitos que continuaram a influenciar a política e a religião por séculos. Eu sei que hoje a gente ouve muito de guerra santa, jihad islâmica, mas os cristãos já fizeram das suas também. Então, contudo, né, a longo prazo, as cruzadas também geraram divisão e tensão dentro da igreja. A Quarta Cruzada e o saque de Constantinopla deixaram cicatrizes profundas entre as igrejas, né, de Roma e Constantinopla, que é as igrejas do Oriente e do Ocidente, um cisma que ainda hoje persiste. A despesa financeira e humana causada pelas repetidas cruzadas também contribuiu para uma crescente desilusão, né, entre muitos fiéis, especialmente após os fracassos das cruzadas posteriores. Então, nem toda cruzada foi um sucesso. Eu sei que é muito romantizado, muito filme, muito não sei o quê, muita teoria da conspiração. Você ouve umas bobajadas. Os cruzados que eram donos, ficaram de posse do Santo Graal, que foi o cálice que Jesus bebeu na última ceia. Nada disso é comprovado. Nada. Apesar dos filmes, né? O que é melhor, né? Um filme falar que é, ou a realidade falar, cara, não tem nada disso. É melhor assistir um filme, né? Mais divertido. As cruzadas também levaram ao aumento do poder das ordens religiosas militares, né? Como os templários, que mais tarde se tornariam alvo de desconfiança e perseguição. Especialmente no início do século XIV, quando o rei Filipe IV da França tentou a supressão da ordem. É aí que deu uma lambança geral e nós vamos ver como é que acabou o negócio. O legado das cruzadas vai muito além dos aspectos militares e políticos. Elas tiveram um impacto cultural e econômico profundo tanto na Europa quanto no Oriente Médio. As cruzadas abriram rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente, promoveram o intercâmbio de ideias, produtos, tecnologias. O contato com o mundo islâmico trouxe para a Europa o conhecimento científico e filosófico preservado pelos muçulmanos, incluindo textos gregos e romanos esquecidos. Então, quando a gente fala assim do mundo islâmico, mas o mundo islâmico, vamos dizer assim, cientificamente atrasado. Bom, pode ser hoje. Na época, não. Na época, a potência científica era o mundo islâmico, não é? Ao mesmo tempo, as cruzadas deixaram um legado de intolerância e violência religiosa que persistiu por séculos, acho que até os dias de hoje. As dúvidas entre cristãos e muçulmanos aumentaram e a imagem do inimigo infiel foi profundamente
gravada no imaginário coletivo europeu. Essa imagem continuaria a moldar as relações entre o Ocidente e o mundo islâmico nos séculos posteriores. Um dos principais resultados das cruzadas foi a abertura de novas rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Apesar de sua origem militar e religiosa, as cruzadas tiveram consequências econômicas profundas que ajudaram a moldar a economia europeia medieval e prepararam o terreno para o renascimento. Algumas cidades, algumas regiões, Veneza, por exemplo, ela cresceu muito por conta das cruzadas. Foram os grandes, parte depois, os grandes beneficiários desses movimentos. Os Cavaleiros Templários, devido à sua reputação de integridade e a vasta rede de fortalezas e propriedades que possuíam na Europa e no Oriente Médio, começaram a funcionar como protetores de bens. Nobres e reis frequentemente confiavam grandes somas de dinheiro, terras e outros recursos aos templários, tanto pela sua segurança quanto pela garantia que esses bens seriam protegidos. Então, olha só que interessante, né? Pensa bem, você fazer uma viagem para a Terra Santa nessa época, sei lá, você saía de Portugal e ia até Jerusalém, cara, você não pegava um avião e chegava lá em algumas horas, tá certo? Não existia avião. Você geralmente ficava lá por anos, né? Saía da sua terra, ia para Jerusalém, ficava lá alguns anos, porque a viagem deveria demorar, sei lá eu quanto tempo, 6 meses, não sei. Você tinha que ficar 6 meses para ir, 6 meses para voltar, e você ficava lá, tinha que ficar lá 2, 3, 4, 5 anos, se você quisesse voltar. Para você chegar até lá e ficar bem, você tinha que levar uma grande soma de dinheiro, não é? E aí o que acontece? No meio do caminho, certamente você seria roubado, certamente. Então, como as cruzadas, né, era uma ordem militar, esses caras passaram a proteger os viajantes, né? E eles começaram a pensar em umas ideias, olha que legal. Por exemplo, os templários criaram um sistema que pode ser considerado como um precursor das modernas cartas de crédito, né? Imagina, até pouco tempo atrás, você viajava com traveler check, né? Não tinha cartão de crédito no Brasil, vai vendo. Então era um cheque que o banco te dava, você viajava, chegava lá no destino, você trocava no hotel ou numa casa de câmbio por dinheiro vivo, você não tem que ficar andando com dinheiro. É uma forma mais segura, né? Ou o cartão de crédito hoje. Então, peregrinos e cruzados que quisessem viajar para a Terra Santa poderiam deixar seus fundos, pegavam o dinheiro e deixavam numa chamada preceptoria, que era uma casa templária, imagina uma casa de câmbio, em seu país de origem, né? Em troca, eles recebiam uma espécie de documento ou carta que poderia ser trocado por dinheiro em outro local, controlado pelos templários. Então o templário falou, deixa aqui com a gente, está aqui essa carta, dizendo que você tem essa grana aqui com a gente. Quando você chegar lá no destino, você mostra a nossa casa do templário, o cara vai reconhecer a assinatura, o selo, e vai te dar o equivalente em dinheiro. Claro que ele cobrava uma taxa para fazer isso, tá certo? Então esse sistema permitia que os viajantes evitassem o risco de carregar grandes quantias de dinheiro em viagens perigosas, né? Muito parecido com o funcionamento inicial de bancos modernos que oferecem meios de transferência de dinheiro sem a necessidade de transportar moeda física, né? Que é o quê? O cartão de crédito. Isso aí foi tomando vulto, muita gente viajando, e os templários começaram a ganhar dinheiro. Os templários se tornaram notórios por seus empréstimos. Então, assim, eles tinham tanto caixa que os nobres e monarcas europeus começaram a procurar os templários para emprestar uma grana, né? Então, muitas vezes, eles ofereciam empréstimos a juros baixos ou até mesmo sem juros, que era uma prática incomum na época. Por quê? Porque a cobrança de juros era considerada usura pela Igreja Católica, né? Porém, esses empréstimos eram garantidos por terras e outros bens valiosos. Isso criou um relacionamento financeiro importante entre os templários e as elites europeias, né? Fortalecendo a ordem como uma das organizações mais ricas e influentes da Europa medieval. Em algumas regiões, os templários foram responsáveis por administrar terras e impostos em nome dos nobres, né? Ou até mesmo de reis. Esse papel, eles eram muito bons, além de guerreiros, né? Eles eram bons administradores, administradores e financeiros, né? E isso acabou se tornando uma parte importante da influência da ordem.
Sua habilidade em gerir grandes propriedades e recursos levou ao desenvolvimento de práticas e registros que, até hoje, a gente vê nos sistemas de contabilidade modernos. Os templários eram, então, amplamente considerados como uma organização honrada e confiável, o que os tornava uma escolha segura para os depositantes e para aqueles que desejavam transportar riquezas ou fazer negócios. Esse nível de confiança é um precursor direto do que os bancos precisavam para funcionar no futuro. Uma instituição confiável para guardar, transferir e emprestar fundos. Embora os templários fosse uma ordem militar e religiosa, seu envolvimento com as finanças acabou se tornando uma fonte de grande poder e de inveja e desconfiança. Em 1307, o rei Filipe IV da França, que estava endividado até os cabelos com a ordem, ele falou, cara, eu não tenho como pagar esse povo, então o que eu vou fazer? Ele começa a puxar o tapete dos caras, ele orquestra a prisão em massa dos templários e confisco de bens, e o rei acusa os templários de heresia, outros crimes, começa a falar um monte de coisa errada, né? Embora a ordem tenha sido formalmente dissolvida pelo Papa em 1312, muitos dos seus métodos de gestão de riqueza e sistemas financeiros sobreviveram e foram gradualmente adotados por instituições laicas, não religiosas, né? Que mais tarde evoluíram para os primeiros bancos modernos. Então, as cidades italianas como Veneza, como eu comentei já, Florença, Gênova, começaram a estabelecer bancos formais no século XIV e XV, que adotaram e aprimoraram muito das práticas financeiras templárias. A Casa dos Medici, em Florença, é um exemplo de uma família bancária que utilizou sistemas de empréstimo, câmbio e depósito semelhantes aos praticados pelos templários, expandidos para se tornarem uma rede bancária internacional. E por que banco, vem do italiano banca? O que é a banca? É aquela pessoa que ia no mercado com uma banca e lá ele negociava moeda, fazia empréstimo, não sei o que, tal. E quando o cara dava algum problema, que não tinha como pagar, as pessoas ficavam bravas e quebravam a banca dele. Daí vem o banco quebrando, entendeu? Então a origem vem lá da Itália. Então, embora os templários não possam ser considerados os criadores dos bancos no sentido moderno, eles desempenharam um papel pioneiro na criação de estruturas e práticas financeiras que influenciaram diretamente o desenvolvimento dos primeiros sistemas bancários na Europa medieval. A utilização de cartas de crédito, proteção de depósitos, empréstimos e administração de bens foram todos importantes precedentes para o surgimento das primeiras instituições bancárias organizadas muitos séculos depois. Outro efeito importante das cruzadas foi o intercâmbio intelectual e cultural entre os cristãos europeus. O mundo islâmico, os cristãos europeus, o mundo islâmico e o Império Bizantino. Então, embora as cruzadas fossem, em essência, conflitos religiosos, elas permitiram um fluxo significativo de ideias e conhecimento. Por exemplo, o contato com o mundo islâmico trouxe de volta à Europa um vasto corpo de conhecimentos clássicos. A civilização islâmica havia preservado e expandido os trabalhos de filósofos gregos e romanos como Aristóteles, Platão, Euclides, além de ter desenvolvido contribuições próprias em suas áreas como matemática, medicina, astronomia e arquitetura. Então, o conhecimento islâmico, lembrando, reforço mais uma vez, essa região, o conhecimento islâmico era a potência científica da época. E isso foi transmitido por meio de traduções latinas e acadêmicos bizantinos e acabou influenciando profundamente o desenvolvimento intelectual europeu nos séculos subsequentes. Pense bem, imagina você fazendo uma conta de dividir em algarismo romano. Os números que usamos hoje são algarismos, os arábicos, certo? Então, as cruzadas também resultaram na transferência de tecnologia entre Oriente e Ocidente. Os europeus aprenderam novas técnicas de construção, especialmente em relação à fortificação, arquitetura militar, com base nos castelos e fortalezas muçulmanos. Eles também adotaram tecnologias de navegação e melhoraram suas habilidades no uso de armas de cerco.
né? E a igreja, além de seu papel militar e espiritual, também estava profundamente envolvida na educação. Então, ordens monásticas como os beneditinos e cistercienses haviam estabelecido escolas e bibliotecas por toda a Europa. As cruzadas incentivaram um desejo por mais conhecimento sobre o mundo além da Europa. No século XII, universidades começaram a florescer em Paris, Bolonha, Oxford, em grande parte devido à influência da filosofia e ciência islâmica. Isso culminou no nascimento do escolasticismo, um movimento intelectual liderado por teólogos e filósofos como São Tomás de Aquino, que tentou harmonizar a fé cristã com a razão e a filosofia clássica. Então, a união, né, da escola grega com a fé cristã. E aí, então, depois, né, o poder do papado começa a declinar após as últimas cruzadas, especialmente devido ao fracasso de muitas expedições e a crescente oposição política por parte dos reis europeus. O fracasso da Quarta Cruzada, que resultou no saque de Constantinopla, então mancha a reputação moral da igreja, e além disso, à medida que os estados-nação europeus se tornaram mais poderosos, os reis passaram a questionar a autoridade do Papa, que culminaria mais tarde no cisma ocidental e depois na Reforma Protestante. Como eu falei aqui, até gravei o vídeo aqui no canal, assista lá, que você vai ver também como os eventos são cadenciados, né? Então, as cruzadas surgem nesse negócio de Guerra Santa, tem esse intercâmbio de ideias, a Europa começa a absorver o conhecimento técnico-científico do Islã, surgem as universidades, que é a base para o renascimento e a queda, né, e o fim da época medieval, e aí todo o poder do Papa e tal, e começa então as cidades, nações, os seus países, os seus reis, como a força principal que vem depois, no fim da Idade Média. E como eu falei, tem muita coisa para falar sobre as cruzadas, muito conhecimento, muita informação legal, mas aqui no vídeo a gente traz aqui só primeiro, como eu faço questão de trazer uma visão geral sobre o que aconteceu, esperando que você se interesse e vá buscar mais informação, mais conhecimento desse aqui, que é um tema muito legal da gente conhecer. Ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.